Lembrem-se do paralítico que entrou na casa de Pedro pelo telhado. A casa lotada, queriam entrar. Eu fico imaginando aqueles filhos de Anak, Nefilins, na porta da casa de Pedro. Não passa ninguém. Pô, mas ele é paralítico, vamos deixar ele, coitado, deficiente, tem prioridade aqui, talvez assim, vamos lá, ajuda o cara. Ninguém abriu mão. O que os amigos fizeram? Pegaram a maca, abriram o telhado, despejaram ele lá dentro. Tem determinados momentos nas nossas vidas que sozinhos a gente não consegue experimentar alguns milagres. É preciso que alguns carreguem a maca da tua vida e te coloquem por cima do telhado. Não despreza não, meu irmão, amizade, não despreza pessoas importantes. No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, os versos de número 1 e o verso de número 2. E o tema da nossa reflexão é todos separados. E esse tema é proposital, ele tem uma dúbia interpretação. E é proposital, vocês vão entender no decorrer da reflexão. Isaías 59, 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pai, fale conosco por intermédio da tua palavra, que sempre tem um propósito de te agradar. Nós confiamos na tua palavra, porque ela gera cura, libertação e salvação, em nome de Jesus. Amém. A única ocasião em que esse texto vai estar descrito vai ser aqui no capítulo 59 de Isaías. E na verdade o profeta começa a fazer um retrato daquilo que ocorreu lá no Éden, quando o homem peca, o homem erra. E por intermédio desse pecado, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, começa a falar: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Por isso o tema da nossa reflexão: todos separados. Mas se tem uma coisa que nos qualifica como povo de Deus, é que fomos santificados, ou seja, separados por Deus para viver um propósito. O pecado nos separou de Deus, mas Deus nos separou para Ele. E quando nós começamos a refletir sobre isso, é importante você perceber essa culpa que entra, as dificuldades que o homem começa a viver a partir então do pecado, um Deus que é santo, e quando todos nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, não há um justo que possa se salvar. Não há ninguém que passe nessa régua espiritual. Deus encerrou todo mundo na mesma condição, pecador. Assim sendo, meus queridos irmãos, eu fico parando para imaginar onde é que está o problema. Será que o problema está em Deus ou o problema está em nós? Você já concluiu, obviamente, que o problema está em cada um de nós. Mas me chama a atenção o profeta ter falado um texto como esse, e em momento algum ele faz uma abordagem com tamanha especificidade que ele consiga então determinar que tipo de pecado é esse que está fazendo separação.
Eu olho para 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Uma pergunta. E aí vem a resposta. Não se deixe enganar. Porque imoral, idólatra, adúltero, homossexuais, passivos ou ativos, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Olha a lista. Presta atenção, irmão. Caluniador e trapaceiro. E o texto termina dizendo assim: não herdarão o reino de Deus. Você já viu algum irmão ser colocado à parte da igreja, ou ele ser colocado numa disciplina porque ele é caluniador? Porque ele é fofoqueiro, mexeriqueiro? Sim ou não? Você já viu algum pastor falar assim: pastor, o senhor vai ter que entregar o cargo da igreja porque o senhor é um fofoqueiro? Vocês até estão rindo. Agora, quando há um pecado tipo de imoralidade, o que a igreja faz? Por que a disciplina ela está para um peso e não está para o outro? Eu quero começar a refletir com os irmãos quando eu penso em Apocalipse 21, 8. O texto que nós lemos de Isaías não cita, mas Apocalipse 21, 8 diz assim: quanto aos covardes, covarde, olha aqui, gente, covarde. Se você parar para pensar no exército de Gideão, tinha lá 32 mil. Deus fala: tem muito povo contigo. Leva lá para a montanha e fala assim: quem está com medo, bota a parte. Quantos saíram do exército dele? 20 mil. Ficou só um terço. Quanta gente medrosa nesse exército de Gideão. Covardes. Incrédulos. Não tem fé. Depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, e todos, eu gosto dessa parte, irmão, e todos os mentirosos. Quem aqui, essa semana, não mentiu 1 milímetro? Que atire a primeira pedra. Eu vou ficar aqui na frente logo para ser apedrejado. Para tomar logo a primeira pedrada. Quem aqui essa semana, assim, nem uma vida, nada, eu fui pastor, mas tá, mentirosos. E diz assim o texto, Apocalipse 21, 8. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Você vai para as obras da carne, olha a lista das obras da carne. Irmãos, é interessante. Ora, as obras da carne são conhecidas, e diz o texto: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Você conhece gente que, aonde vai, está sempre criando inimizade? Está sempre dando problema. Porfias, ciúmes. Você conhece alguma esposa ciumenta? Eu costumo sempre dizer assim, né? Tem uns solteiros aí tentando casar. Eu falei assim: vem para a prisão perpétua. E você ainda tem direito, quando sai de casa, a uma tornozeleira eletrônica. Porque onde você vai, está te vigiando, sabendo: estou vendo você está aqui, estou vendo onde você está, você demorou para chegar, me conta, me fala. É uma perpétua com direito à tornozeleira eletrônica. Mas olha só, irmãos, ciúmes, iras. Olha o pacote como é que está recheado: ira, discórdias, dissensões, facções. Eu sou do grupo do pastor Pedro, eu sou do grupo do pastor Anderson, eu sou do grupo do pastor João, eu sou do grupo do pastor Demétrios, eu sou facção. A gente acha que facção é só lá fora, né? Aliás, nós estamos no cúmulo do Rio de Janeiro agora, que tem uma facção chamada Complexo de Israel. É só evangélico e desviado. Irmãos, isso é o cúmulo do absurdo que nós... Mentira ou verdade? Verdade. Irmão, nós estamos no cúmulo do absurdo. Nós estamos no fundo do poço. Em nome de Deus. E estão fazendo as barbáries. Aí fala assim, ó: invejas,
Irmão, fala a verdade. Essa semana, quem não teve aquela invejazinha, fala assim, pô, eu pedi um prato aqui no restaurante, mas eu queria aquele que o garçom passou aqui agora. Vacilei, aquele era para ser meu. Quem essa semana não olhou uma pessoa bem vestida e falou assim, aquele vestido em mim ia cair, hein? Quem essa semana não olhou para o lado e não falou assim, ah, se fosse meu... Eu não estou falando de marido e mulher, não. Estou falando de qualquer coisa, irmãos. Calma. Qualquer coisa. Você tem inveja. Você olha e fala, ah... Porque tem muita gente que inveja você na posição que você chegou, mas não sabe o preço que você pagou para chegar lá. Quando dá a largada para tentar chegar nessa posição, desiste nos 100 metros raso, dizendo... Tem que acordar essa hora, tem que estudar isso tudo, tem que renunciar isso mesmo. Ah, não, estou fora. Mas gosta, inveja a posição. Bebedices, glutonaria. Irmão, olha a lista. Glutonaria. Eu duvido que essa semana você não tenha feito uma oração assim. Obrigado, Senhor, pelo pão, pela provisão. Senhor Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Acabou de comer, Senhor, me perdoa, porque eu comi demais. Exagerei. Não precisava ter comido aquilo tudo, mas o glutão tem qualquer problema, o que ele faz? Vai comer, para aliviar. E eu gosto muito dessa lista das obras da carne, porque essa lista, ela dá uma amplitude, ela começa a trazer um lato senso de compreensão, que apesar de ter especificações, aí ele faz uma vírgula e diz assim, e coisas semelhantes a estas, ou seja, não está na lista, mas tudo que tem um critério de similaridade, de paridade, está valendo. Aí ele fala assim, quanto a esse pessoal aqui, eu declaro e já preveni que não herdarão o reino de Deus quem pratica tais coisas. Irmãos, isso aqui é pesado, mas o texto de Isaías não cita nenhum detalhe de nada disso, sabe por quê? Porque Deus, quando olha para cada um de nós, basta uma pequena sujeira que já comprometeu a santidade. Para Deus, o que mata, o que é beberrão, o que é invejoso, o que é fofoqueiro, o que é imoral, ele encerrou todo mundo no mesmo pé de igualdade. E por isso a gente gosta de julgar os outros e sente até aquele orgulho santo. Como é que é orgulho santo? Esse tipo de pecado não pratico não, mas talvez você pratique outros iguais ou piores. É muito difícil, meus irmãos, a gente vir para aqui, olhar como igreja, corpo de Cristo, ainda mais sendo pastor, pregando, olhando as minhas misérias, as minhas mazelas, e ter que conviver um povo que também tem suas misérias. E eu não tenho o direito de ficar olhando o cisco no teu olho, porque eu tenho que enxergar a trave no meu. E aí a gente traça uma régua, porque você é forte numa área, dizendo, isso aqui eu não faço, mas não para de mentir, não para de desejar mal, não para de fazer coisas que estão desagradando ao Senhor. Nós gostamos de classificar pecado como grave, o pecado que a gente não comete. Grave é que o outro comete. Porque o nosso, sempre a gente teve uma boa intenção, foi um pequeno vacilo, um escorregão. Mas me perdoe, me ajude, porque em nome de Jesus eu não vou fazer mais. E a gente começa até a se gabar por isso. Aliás, tem gente que não gosta nem de conviver com outro que é pecador. Eu posso dar uma ideia para você, meu irmão? Eu vou pedir para Deus te arrebatar, te levar hoje, você está no lugar errado. Porque enquanto estiver aqui, você vai ter que tolerar fraco, pecador. Eu não estou falando que a gente ser conivente com a disciplina.
O que eu estou falando é que cada um de nós tem pontos frágeis, cegos, e que a gente peca, mas a gente estabelece um padrão de pecado ruim como sendo o que o outro faz, e não aquilo que a gente pratica. E a nossa régua, ela falha demais. Aliás, você nem devia ter régua. Como assim? Porque quando você anda medindo os outros, a medida com que você mede, cuidado, porque vão medir vocês. Por isso, você não devia ter régua. E aí eu olho agora mais com critério para o texto de Isaías e começo a perceber que Deus colocou todo mundo num pacote só, pecador, e que tudo que a Bíblia narra como sendo pecado, como critérios de semelhança, não tem nenhum de nós que consiga escapar. Não há como. O melhor de nós é completamente torto. Nós estamos no mesmo barco. Um está com problema de mentira, o outro está com problema com dinheiro, o outro está com problema de imoralidade, o outro está com problema porque come demais, o outro está com problema porque inveja demais, o outro está com problema porque não segura a língua. Aí você vai ler o livro de Tiago, fala que uma pequena centelha vai incendiar toda uma floresta. A língua, o poder que a língua tem, meu irmão, vai incendiando tudo. Até porque uma mentira falada várias vezes, meu irmão, vai se transformar numa verdade para muita gente e até desfazer aquele provérbio famoso assim, focinho de porco não é tomada. Depois que falou que é, até você tentar justificar, meu irmão, tem gente que vai embora achando que focinho de porco é tomada e aí já era. Por quê? Por causa de uma fofoca, por causa de um detalhe. Mas o que isso gera em cada um de nós? Primeiro, separação. Mas não é a separação da santificação, a qual fomos separados. Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Agora, essa separação é a separação do próprio Deus. E ele cita duas coisas interessantes que estão acontecendo, estão nos separando. E ele fala que essas coisas, primeiro, ele fala, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Depois ele vai falar do ouvido, mas ele cita a mão. Por que a mão? Mão é símbolo de poder. Mão é símbolo de autoridade. Aliás, as pessoas acham que o nosso poder de comunicar, ele está nas palavras. Lê do engano. Com as palavras você vai comunicar 7% do que você precisa. 25% do que você comunica está na tonalidade, intensidade de voz. Se eu começar a falar muito baixo, vocês não me ouvem, vocês cansam. Da mesma forma que se eu começar a falar muito alto, vão falar, para, pastor. Vai cansar a gente também. O balancear te prende. E o restante, o que é? Expressão corporal. Aliás, sabe qual é o meu sinal para os surdos? Que a gente tem um sinal, né? Sabe qual é o meu sinal? É isso aqui. Pastor, sabe por quê? Eles falam que o meu rosto produz muitas expressões. Aliás, o seu rosto pode produzir mais de 150 expressões diferentes. E quando você consegue utilizar isso, e repare como um pregador, ele fala com a mão. É uma orquestra, irmãos. É um comunicar. Quando você olha para esse contexto, você começa a perceber o poder que a mão tem. A gente impõe mãos, e eu levo isso com muita seriedade. Tem momentos aqui que a gente vai apresentar um bebê, impor mãos. Como isso é sério, um casamento, você vai impor, abençoar. O que está no teu coração que você está transmitindo? E o texto está falando que a mão do Senhor não está encolhida. Mas por que a gente olha em determinados momentos para a mão de Deus e parece que ela até some?
Cadê a mão de Deus? Eu não estou vendo nem o dedo de Deus, como é que tem lá em Teresópolis, não tem um negócio desse, sei lá, o dedo de Deus? Cadê a mão de Deus nesse momento? Por que Deus não fez algo aqui diferente? Onde está Deus? Um Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra, mas me parece que isso às vezes na nossa vida não é uma realidade. Aliás, a gente está procurando a mão de Deus e a gente não acha. Sabe por que a gente não acha às vezes a mão de Deus? Porque Ele tem toda a autoridade. Quando Ele quer exercitar autoridade na sua vida sexual, você não quer. Deus tem toda a autoridade. Quando Ele vai exercitar autoridade na sua vida relacional, você rejeita. Não, pode deixar. Esse negócio aqui de namoro, deixa que eu cuido, Deus. Não, mas eu tenho autoridade, eu quero estender a mão, quero te abençoar. Não, pode deixar que eu dou conta aqui do recado. Eu conheci uma menina, um rapaz. Depois eu oro e vejo se o Senhor abençoa. Aí depois casa, dá problema, começa a falar assim, quem foi que disse que Deus uniu? Esse é o processo. Primeiro, começa a andar debaixo de que autoridade? Da sua própria. Depois quer botar a autoridade de Deus na relação. E quando dá problema, Deus uniu. Tu acha que Deus ia me unir a isso? Pastor, sinceramente, eu fui enganado. Tem tanta esposa querendo levar o marido para o PROCON, falando assim, pastor, eu fui enganada. Eu vou devolver com base na lei. Ainda está no período de carência. O cara, quando namorava, tal, não fazia essas coisas, não. Depois que casou, tem hora que eu olho para ele, eu fico em dúvida, olhando para ele, será que é ele mesmo? Como mudou? Não, irmão, não mudou, ele revelou. Ocasião não faz ladrão, a ocasião revela ladrão, porque o ladrão já está lá dentro. A ocasião só revela. Já é, a natureza é aquela ali. Aí tem oportunidade, vai lá, pronto. Aí fica a gente achando, pastor, mas como mudou? Não mudou. É porque o seu olhar, aquele olhar, sabe, que não vê nada. O olhar apaixonado, é uma coisa impressionante esse olhar. Todo mundo de fora está vendo que vai dar problema. Aí os pais falam assim, psiu. Aí não quer ouvir, fala assim, boca, hein? Aqui esses dias, quando teve a inauguração, que é dia 31, eu falei assim, irmão, cuidado com o negócio aqui, não faz isso esta hora não, deixa para fazer bem pertinho, isso aqui vai dar problema. Aí insisti, falei, nada, eu fiquei aqui, eu fiz isso aqui durante 10 horas, não deu problema não. Eu falei, irmão, vai dar problema, escuta. Quando eu cheguei aqui para a inauguração, olhei, o que aconteceu? Deu problema. Aí eu olhei para a pessoa e falei, e aí? Aí virou para mim e falou, pastor, que boca, hein? Que boca que o senhor tem. Falei, o problema é a minha boca, não é a tua teimosia, não. É a minha boca que é ruim. Como é difícil a gente olhar as nossas mazelas, os nossos erros. E aí a gente começa a perceber em determinado momento na vida que parece que essa mão corporal que vem ali, na verdade, como símbolo de autoridade sobre cada um de nós, parece que a mão às vezes vai encolhendo, a mão não é vista. E eu fico vendo quando a gente exercita a fé e anda debaixo de autoridade. Elias, não vai chover segundo a minha palavra, disse o profeta. Quem mandou ele falar isso, pastor Wellington? Eu não sei, o texto não fala, parece que ele tirou isso da cabeça dele. E funcionou. Mas olha que homem de fé. Chega em determinado momento, ele vê uma pequena nuvem do tamanho de quê? Da mão de um homem. E ele desce correndo e fala, esse é o sinal de que vai chover. Irmãos, uma pequena nuvem, Marquinhos, do tamanho da mão do homem. Peraí. Talvez não saia nem um raio, quanto mais chuva. Mas um homem de fé, quando ele anda debaixo de uma autoridade, ele olha a mão e a mão funciona. A mão anda. A pequena mão parece que estende. E a chuva desce. Eu vejo hoje o povo de Deus carente de uma chuva seródia, aquela chuva que vem para irrigar, para abençoar, mas parece que falta fé.
Parece que a mão às vezes está tão retida e encolhida que não há mais aquele poder salvífico, transformador. Eu olho para as Sagradas Escrituras, quantos homens de Deus passaram por momentos tão difíceis e que tiveram a mão do Senhor ao seu favor. A vitória de Asa, 2 Crônicas 15, 7. Então ele começa a falar: sejam fortes e não deixem suas mãos cair, pois vocês serão recompensados por suas ações. Eu olho então na vida de Moisés e Israel lutando contra os amalequitas. O Senhor falou: eu vou dar vitória, estenda a mão. Moisés está com as mãos estendidas, igual o pastor Demetrios aqui na crucificação. E eu não sei como é que ele suportou tanto tempo, e ele estendido aqui assim. E eu estou olhando a cruz no fundo, eu falei, ele vai tremer. Eu acho que ele fez muita musculação, treinou muito em casa. Devia ter pendurado até um saco de arroz em cada mão, para ele balancear. Ele ficou imóvel ali. Braço estendido, mão estendida. Não é? Muita flexão, muito judô. Muito judô. E aí você vai ver Moisés, as mãos estendidas. E quando ele estendia a mão, o povo de Israel prevalecia. O braço cansou. A mão começou a diminuir. O que acontecia com o povo de Israel? Começava a perder a batalha. Aí entra em cena Arão e Ur. Um segurava um braço, o outro segurava o outro. Eu queria falar uma coisa para você, meus irmãos. Tem determinados milagres que a gente experimenta na vida que a gente precisa de um Arão e de um Ur ao nosso lado, porque a mão já está tremendo, a canseira é enorme, e quando a gente sente que tem um Arão, tem um Ur, a gente experimenta milagres, coisas maravilhosas. Lembrem-se do paralítico que entrou na casa de Pedro pelo telhado. A casa lotada, queriam entrar. Eu fico imaginando aqueles filhos de Anak, nefilins, na porta da casa de Pedro. Não passa ninguém. Pô, mas ele é paralítico, vamos deixar ele. Coitado, deficiente, tem prioridade aqui, talvez assim, vamos, ajuda o cara. Ninguém abriu mão. O que os amigos fizeram? Pegaram a maca, abriram o telhado e despejaram ele lá dentro. Tem determinados momentos nas nossas vidas que sozinhos a gente não consegue experimentar alguns milagres. É preciso que alguns carreguem a maca da tua vida e te coloquem por cima do telhado. Não despreza não, meu irmão, a amizade, não despreza pessoas importantes. A igreja que eu vim, tinha uma pessoa que falava assim para mim: pastor, estamos juntos e misturados. E não se esqueça, o dia que o senhor precisar de um rim, um é meu, o outro é seu. Esquece não. Estamos juntos aí para o que der e vier. Irmãos, como é bom amigos que estendem a mão, como é bom uma mão estendida. Como é bom a gente perceber um afago no momento de dificuldade. Como é bom a gente perceber um carinho que a gente percebe que não está sozinho. Como é bom a gente ver que quando há uma mão imposta, o povo prevalece. Por isso Sofonias 3,16 diz assim: não deixem suas mãos abaixarem. Mas quando entra uma dificuldade, quando entra um drama na nossa vida, parece que a mão de Deus encolheu. Alguns olham e falam: Senhor, eu não estou vendo nada. A mão do Senhor parece que está retida, mas não está. O texto está falando, não. A mão dele continua da mesma forma, mas o que vai te fazer alcançar grandes vitórias não está na questão do braço ou da mão de Deus está encolhida, mas está no pecado oculto na tua e na minha vida. Por que o braço encolhe e a mão some? Pecado. O pecado.
Pecado faz divisão. Eu queria tanto milagre aqui, não tem. Por quê? Pecado. Vai ler Josué 7, meu irmão. Pecado de Acã comprometeu todo mundo. Um pecado. Pecado. Ele comprometeu todo o exército, todo o povo, por causa de um que estava ali fazendo coisa errada. Apesar do Senhor estar com a mão estendida, porque não somos alcançados por ela, porque os nossos pecados estão fazendo divisão entre nós e o nosso Deus. Nós sabemos que Deus tem todo o poder, sim ou não, irmãos? Deus tem toda a autoridade, sim ou não, irmãos? Mas por que na hora que chega a notícia do câncer, do desemprego, da dificuldade, da tribulação, por que é que a gente fala, Deus, cadê a tua mão? Ela encolheu? Não, a mão do Senhor continua estendida. O problema são os nossos pecados que estão fazendo divisão entre nós e o nosso Deus. Por isso, o próprio Cristo fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus não foi enfraquecido, Deus não encolheu a sua mão. Nós que estamos cada vez mais distantes, de tal forma que essa mão não mais nos alcança. Agora, como viver fora do alcance da potente mão de Deus? Como é que a gente consegue sobreviver fora do alcance dessa potente mão? É tempo de santificar, vivermos de maneira enfraquecida, a mão parece que vai sumindo, mas ele diz assim, mas Deus também não é surdo, o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Irmão, tem regra para a gente falar com Deus? Alguns gostam de fazer aquelas orações fervorosas, né? Eu quando jogava bola, a gente ia assim, antes do jogo, o pessoal dá a mão assim para, né? Aí faz aquela oração, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Essa é a oração que o Senhor nos ensinou. Mas ele pensa que a oração é citar frases repetidas e viver de vãs repetições. E eles falam, quem já foi num vestiário assim de um clube ver esse negócio aqui? Quem já teve essa experiência? Já viu? O troço, eles gritam, eles não falam. Eles gritam. Troço assim, é para estremecer. Como se Deus fosse surdo. Eu vou gritar, né? Elias e os profetas de Baal. Elias fala assim, vai vocês agora é vez de vocês. Fala com o Deus de vocês. Aí não aconteceu nada. Aí Elias começa a debochar e fala assim, gritem mais, pode ser que ele esteja dormindo. Grita, vai. Esbraveja, se joga no chão. E eles continuaram. O que aconteceu? Nada. Tem uma hora que Elias fala assim, basta. Agora enche os cântaros aí de água. Bastante água. Para o pessoal ver que o negócio aqui é para valer. Bota mais água, tem pouca água. E aí ele invoca o nome do Senhor, desce fogo do céu, consome a água, o holocausto, a madeira e tudo. Sabe por que consumiu tudo? Porque o ouvido de Deus estava atento à oração de Elias naquele lugar. Quando tu quiser falar com teu pai, entra no teu quarto no secreto. E teu pai que está te vendo no secreto vai te recompensar publicamente. Sabe o que a gente quer, irmão? Fazer um outdoor com a nossa dor. Orem por mim. Vai fazer um outdoor com a dor, mas não fica no secreto. Lá no secreto está um ouvido enorme dizendo, filho, eu estou te ouvindo. Filho, eu estou te entendendo. Filho, eu estou contigo. Às vezes, meus irmãos, é preciso quietude. E solitude também. E não é solidão.
E ali no secreto com o Senhor, a gente vai dialogando, Ele vai ouvindo. E tem hora que, eu posso ser sincero com vocês, irmãos, a gente vai fazer aqui agora uma vigília de oração. E o pessoal acha que para ser respondido, ele tem que muito falar com Deus. Eu queria fazer uma vigília de oração que ninguém falasse nada, ficasse aqui parado, só ouvindo o que Deus tem para falar. Silêncio, de 19 às 20 horas, não fala nada. Ouçam o que Deus está falando. É tanta agitação, é tanta tribulação, são tantas as nuances nas nossas vidas, tantas as adversidades, as vicissitudes que a vida impõe a cada um de nós, que não há mais tempo para a gente ouvir, falar, dialogar e perceber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu gosto de gritaria e confusão, irmãos, cuidado com isso. Nosso culto precisa ser racional. Mas por que tantas vezes a gente ora, clama, se derrama, chora, esperneia, mas parece que parou num teto? Lembrem-se de Esaú, com lágrimas, esperneou, gritou. O que ele conseguiu? Nada, porque nele não houve lugar de arrependimento. Sabe o que Deus responde? É coração contrito e quebrantado. Não tem altivez. Eu me humilho, eu me derramo, eu me coloco. Deus ouve. Tem hora que eu falo assim: Deus, deixa eu rasgar meu coração contigo. Eu não quero permanecer em pecado, porque pecado vai me separar do Senhor. Eu não quero, Deus, viver um namoro em pecado, fazendo o que eu sei que te desagrada, porque a minha vida não vai para frente com o meu namoro em pecado. Eu não quero, Deus, viver uma vida de tal forma que eu estou nos prazeres da minha carne, mas ver o meu coração quebrantado. Me ajuda, Deus. Eu não quero viver separadamente de Ti, Pai, porque eu preciso da Tua potente mão, eu preciso falar, eu preciso que o Senhor me ouça. E eu não quero servir de barreira, de obstáculo para o teu ouvido estar fechado, mas na verdade o ouvido de Deus está aberto, mas o pecado cria uma barreira na comunicação que o Senhor não ouve. Deus não criou a humanidade e largou a deriva, não. Como pensam os deístas, que acreditam que um Deus que Ele não é um Deus que vai providenciar algo. Nós temos um Deus que se compadece de nós. Nós temos um Deus que passou por tudo quanto nós passamos, por cada tentação, por cada detalhe, cada opressão, mas nele não se houve pecado. E hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece de cada um de nós. Sabe o que é isso? Um Deus sensível, um Deus atento, um Deus que nos compreende, mas o muro do pecado está fechando o ouvido de Deus. E sabe quais são as pessoas que Deus não ouve? Incrédulos. Deuteronômio 1:45. Vocês voltaram, choraram diante do Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Sabe quem Deus não ouve? Aqueles que o desprezam. A palavra de Deus vai nos dizer: então vocês me
chamaram, mas não responderei. Vão procurar a mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor ao Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Meus irmãos, quantas advertências Deus está dando a mim e a você, dizendo: sai dessa rota. Larga essa vida, santifica, não viva mais desse jeito, não faz mais dessa forma, eu não estou nisso, eu não me agrado disso. E isso está quebrando o nosso relacionamento com o Pai, e pecado tem um salário, o salário dele é a morte. Sabe quem Deus não ouve? Quem não é generoso. Provérbios 21, 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará, e não terá resposta. Sabe quem Deus não ouve? Quem não se arrepende dos seus pecados, conforme está em Isaías. Sabe quem Deus não ouve? Egoístas. Vocês cobiçam coisas e nada têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Quem Deus não ouve? Quem desonra cônjuge. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isaías 1,4 fala: nação pecadora, povo carregado de iniquidade, vem raça de malfeitores, filhos da corrupção. Vocês abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e rejeitaram. E lá no verso 11 vem dizendo assim, Isaías 1: para que vocês estão me oferecendo sacrifício? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocausto de carneiro, da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho nenhum prazer no sangue desses novilhos de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que viesse à minha presença? Quem lhes pediu que pusesse os pés em meus atos? Vocês podem parar de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês chega a ser repugnante para mim. Eu queria, irmãos, eu tenho vários textos aqui, mas eu queria concluir. O nosso Pai, Ele está prestes a nos abençoar. Há tanta coisa que o nosso Pai sabe que nós carecemos. Mas o que está fazendo divisão? O nosso pecado. Por isso Ele não atende, por isso Ele não responde, por isso nós estamos perdidos. Não há interação mais com Deus, a gente não consegue falar mais e ouvir a voz de Deus. Aquelas ovelhas que ouvem a sua voz e o seguem, perderam a sensibilidade, por conta do pecado. Não adianta falar, não adianta gritar, o que vai trazer solução é santidade, é confissão de pecado. Sabe por quê? Deus não tem limitação no seu ser. E Isaías está dizendo a cada um de nós, ele não está com a mão encolhida, ele não está com o ouvido fechado. O que é isso? A sinalização de que Deus está disponível. Deus está disponível para mim hoje. Repete essa frase comigo. Deus está disponível para mim hoje. Mais uma vez, Deus está disponível para mim hoje. A última vez, bem alto. Deus está disponível para mim hoje. Agora que não seja eu e você a barreira, para que a mão te alcance, te conduza, para que os ouvidos estejam sensíveis. Porque isso é viver separado para a glória de Deus e não separado da glória de Deus. Ele tem total sensibilidade.
O Senhor é um Deus piedoso. O Senhor vai me ouvir quando eu o invocar, disse o salmista no Salmo 4, verso 3. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ouviu a minha voz, e a minha voz chegou à sua presença. Tu, Deus, tu ouve a oração, e tu virá a todos aqueles que te servem. Antes de clamarem, eu responderei, ainda que nem estejam falando, eu os ouvirei. A Bíblia fala, sem que haja uma palavra na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Gente, isso é tremendo. Eu fico maravilhado com isso. Eu não falei, Ele já sabe. E para completar, quando eu falo baboseira, eu aperto a tecla Espírito Santo. E aí Ele traduz o que eu não consigo. Antes de eu falar, Ele já sabe. Quando eu falo besteira, o Espírito Santo fala assim, não foi isso que ele quis dizer. Não, esse Anderson doido. Anderson falou bobagem. Eu vou te falar, Deus, como é que é o negócio. Eu vou te contar. Irmãos, a gente só faz isso quando não tem divisão. Quando o acesso está livre, quando não tem barreira, quando não tem dificuldades. E é tão bom a gente viver ouvindo, falando, interagindo, vendo a mão dele conduzindo cada passo, cada processo. Eu não sei como a gente consegue às vezes distanciar desse Deus, viver fora dessa mão que conduz. É tão bom, é um porto seguro saber que Ele guia os meus passos, que Ele conduz com autoridade, com mão estendida, dizendo, eu estou contigo, o Salmo número 1, tudo que você fizer vai prosperar. Árvore plantada junto a ribeiro, dá folha, dá fruto na estação própria, as folhas não ficam murchas. O que murchou na tua vida? A vida espiritual? A vida conjugal? O que murchou na tua vida? Eu quero te desafiar agora a falar, Senhor, que não seja eu a barreira, mas eu quero andar debaixo da tua mão. Eu quero que o Senhor ouça, interaja comigo. E que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe. Curve a sua cabeça agora, fale com Deus. Fala, Senhor, estou aqui, Pai, clamando a Ti, pedindo, insistindo, tem misericórdia de mim. Santo Deus, eu quero em nome de Jesus pedir que o Senhor tire todo o obstáculo. Eu quero sentir a potente mão do Senhor conduzindo em todos os meus caminhos. Potente mão de Deus guia, direciona. O Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade, o Senhor bota a mão, e onde o Senhor bota a mão, não há quem possa estorvar as tuas mãos e perguntar o que fazes, porque operando o Senhor, quem impedirá? Eu creio nessa palavra, Deus. Deus, tira o agravo, tira o pecado da minha vida, que não haja separação. Eu quero voltar àquele primeiro amor. Eu quero falar e ver aquele teto baixinho, o Senhor ouvindo, o Senhor operando, o Senhor trazendo boas novas. Deus, eu quero retornar, eu quero me voltar a Ti. Eu só não aceito sair daqui da maneira como eu entrei. É santidade ao Senhor. Tira aquilo que atrapalha. Eu não quero obstáculo, eu quero um canal, um livre acesso. O Senhor está me dizendo essa manhã, eu estou disponível para você, e eu quero essa disponibilidade na minha vida. Quantos nessa manhã querem entregar a vida nas mãos de Cristo Jesus, dizendo, pastor, eu confesso, eu quero andar debaixo do poder de Deus, confessando a Cristo como Senhor e Salvador. Você está tomando essa decisão? Onde você está? Erga a sua mão para eu orar por você. Alguém na galeria, ela dizendo, sou eu, pastor. Toma essa decisão hoje. Onde você está? Basta eu erguer da sua mão. Alguém aqui à minha direita dizendo, pastor, toma essa decisão. Eu entrego meu caminho a Ele, confio nele, com a convicção
de que Ele tudo fará. À minha esquerda, alguém conosco dizendo: pastor, estou tomando essa decisão. Passa um sinal. Você é o Espírito Santo. Amém. Nós vamos ficar de pé agora, nós vamos adorar o Senhor. Enquanto adoramos, eu queria fazer um desafio para você que já tenha Cristo Jesus. Se você quiser falar assim: eu quero santidade, eu não quero servir de barreira e de obstáculo. Eu estou hoje tomando uma postura com Deus. Eu quero ver a mão dele estendida, eu quero ver os ouvidos me ouvindo, e não quero mais dificuldades nesse relacionamento. Eu venho, eu entrego, eu me ajoelho, eu me prostro, eu quebranto o meu coração com a convicção de que Deus não me rejeita, que Ele me recebe, em nome de Jesus. Se você quiser, enquanto estamos adorando, você pode vir